eu faço o upload do vídeo posteriormente, tranquilo? Beleza? Ó, Bruna Gil presente aqui, o Claudirão Gonçalves também, com as coisinhas da Nina também, Leandro Rocha, todo mundo aí, ó, presente, né? 40 de 60 no TJMG para Betim, será que dá, professor? Acho pouco provável, mas vamos ver, né? Vai depender muito aí da quantidade de vagas aí para o TJ. Tranquilo? Professor, o próximo concurso do TJMG terá as mesmas disciplinas, vai ser mais enxuto. Eles vão reduzir ali, ó, não vai ter aquela quantidade de matéria de direito civil, de penal, vai ter uma redução da matéria específica para o oficial judiciário / oficial judiciário. Tranquilo? Mas enfim, gente, ó, isso tudo aí são considerações para os próximos concursos em Minas Gerais. Bora tratar de teoria geral do Estado aqui, ó. Bora tratar justamente dessas considerações finais sobre o Estado federado, né? Então, o que a gente tem que observar aqui no âmbito dessas considerações finais sobre o Estado federado? Ó, um Estado federal autêntico é aquele que se organiza com uma efetiva descentralização do poder. E nós já vimos por quê, né? O Estado federal ali, ó, ele vai favorecer, né, a proteção às liberdades individuais, justamente porque eu descentralizo o poder, né? Então, o Estado federado autêntico é aquele que se organiza com uma efetiva descentralização do poder, dotando seus entes federados de certa autonomia em um Estado federal, ó, no qual a autonomia política dos entes federados não existe de fato, existe o federalismo nominal. Em resumo, é um federalismo só para inglês ver. Ou então, ó, né, seguindo a expressão aí, o ditado popular, não seria um federalismo de fato, né? Então não adianta você ter uma autonomia política dos entes federados que não exista de fato, né? Isso seria a caracterização de um federalismo meramente nominal. Mas espera aí, professor. Ao longo da história brasileira, isso já aconteceu? Sim, ó, na Constituição de 1969, durante o regime militar, né, durante a ditadura militar, né? A centralização do poder em uma única esfera é uma característica mais apropriada ao Estado unitário, ou seja, você tinha um federalismo, né, na teoria, mas na prática você tinha ali uma concentração, um funcionamento muito mais como se fosse um Estado unitário do que uma federação de fato, ou seja, era um federalismo meramente nominal, tá? Uma questão aí mais de prova aí, mais, né, histórica e que pode estar presente no concurso de vocês. Show, professor! Qualquer outra consideração que a gente pode fazer? Isso aqui, ó. O grau de descentralização varia de país para país, de estado para estado, sem, contudo, descaracterizar o princípio básico do federalismo, né, que é justamente essa descentralização, essa repartição de competências entre os entes federativos. Todavia, é necessário que exista alguma descentralização de atribuições entre os entes federados, né? Então, por exemplo, ó, nos Estados Unidos, eu tenho uma ampla descentralização, né? O grau de descentralização da Federação Norte-Americana é bem maior do que a da Federação Brasileira, tá? Porque no Brasil a gente tem ainda o quê? Um alto grau de centralização. Mas peraí, professor, isso decorre do quê? Ora, decorre, por exemplo, dos processos históricos de formação. Lembrem-se que o federalismo norte-americano veio de fora para dentro, né? Ou seja, no movimento centrípeto. Os entes confederados se tornaram entes federados, né? Brasil, o movimento foi o contrário, é um Estado unitário se transformando em um Estado federado, ou seja, de dentro para fora, em um movimento, em uma formação centrífuga, né? Então percebam que isso tem a ver justamente com o processo histórico. Quando eu tenho, né, de fora para dentro, como nos Estados Unidos, a tendência é uma ampla descentralização.
Quando eu tenho de dentro para fora, como é o caso do Brasil, eu tenho um alto grau de centralização ainda, né? Bem, o Estado Federal é a união indissolúvel de seus membros. Já vimos isso no próprio artigo 1º da CF 88. Essa característica fundamental do federalismo faz com que, normalmente, todos os estados federais possuam mecanismos previstos em suas constituições para proteger e garantir a integridade da federação. Como assim, professor? Ora, por exemplo, se um estado tentasse se separar do Brasil, o que é a União, né? A pessoa jurídica de direito público interno, União, o que a União Federal pode tentar? Intervir. Você tem uma intervenção da União naquele estado separatista para justamente evitar a quebra do pacto federativo, da indissolubilidade da União. Tranquilo? Então, bastante atenção com isso aí, uma questão importante, né? Com relação aí ao concurso da Assembleia, tá? E não só o concurso da Assembleia, né, gente? Lembrando que essa parte aqui também, serve para o Ministério Público, serve para inúmeros outros concursos aí. Tranquilo? Show de bola? Show de bola, tá? Então nós temos aí, o Estado Federal é a união indissolúvel de seus membros. Essa característica fundamental do federalismo faz com que, normalmente, todos os estados federais possuam mecanismos previstos em suas constituições para garantir a integridade da federação. Quando a gente fala lá do artigo 34 da CF 88, as hipóteses de intervenção seria um mecanismo. Tais mecanismos são chamados de intervenção. Tranquilo? Show de bola? Show de bola, professor. Então tá aí outra consideração importante, né? A intervenção, consiste na interferência de uma unidade federativa na esfera da autonomia de outra. Então, por exemplo, é a União intervindo nos estados, né? É o estado intervindo no município. Por isso que do artigo 34 a 36 da CF 88, nós temos aí a regulação da intervenção. Tranquilo? Show de bola. Desculpe, né? Vamos lá. Previstas na Constituição, com as finalidades peculiares de cada estado, a intervenção é a única hipótese válida de invasão nas autonomias de cada ente. Caso contrário, tem-se violação do Pacto Federativo. Ou seja, quando nós não temos as hipóteses constitucionalmente previstas de intervenção da União nos estados ou no Distrito Federal, intervenção do estado no município, lembrando que se tiver um município em território federal, pode ter intervenção da União naquele município, né? Mas isso é um detalhezinho aí de prova que eu analiso lá quando eu comento intervenção com vocês, tá? A intervenção da União, em regra, no estado. Do estado, em regra, aonde? No município. Mas, repito, sendo criado um novo território federal e existindo naquele território federal municípios, a União pode intervir nos municípios daquele território federal. Mas o fato está na Constituição. Dentro das regras constitucionais, ok, você pode ter intervenção, proteção ao Pacto Federativo. Fora disso, fora das situações de intervenção que estão descritas do 34 até o 36 da CF 88, são violações do Pacto Federativo. Então a União não pode sair por aí atropelando a autonomia dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, tá? Se eu não tenho as hipóteses descritas do 34 até o 36 da CF 88, ou seja, hipóteses de intervenção federal, da União nos estados, da União em município localizado em território, de estado em município localizado em seu território, eu estou violando o devido processo constitucional, eu estou justamente o quê? Violando o próprio Pacto Federativo. Tranquilo? Então, nós não podemos aí marcar como sendo correta uma violação ao Pacto Federativo. O federalismo foi instaurado, outra consideração importante aqui, instaurado no Brasil com a Constituição de 1891.
Todas as constituições brasileiras posteriores adotaram a forma federal, pelo menos nominalmente. Só que olha só, a Constituição, eu ia colocar isso aqui no outro parágrafo, eu esqueci, ó. A Constituição de 1988, ela inova. Por que eu tenho uma inovação na Constituição Federal de 88, gente? Porque ela elevou o município à condição de ente federado. Então, o município, ele é elevado à condição de ente federativo pela Constituição Federal de 1988. No próximo tópico a gente vai ver, nós temos um federalismo de 3 níveis. Você tem o nível ali da União Federal, né? Você tem o nível dos estados e do Distrito Federal, e você tem o quê? Você tem o nível municipal, tá? Gente, tá travando mesmo, tá? A internet aqui, ela tá bem estável. Estou gravando a aula, daqui a pouco eu faço o upload dessa aula também, tá? Mas tá dando uma travada assim, eu já percebi aqui, ó. Tranquilo? Tá? Então, ó, não se preocupem. Eu estou gravando e vou fazer o upload desse vídeo aí no canal da editora. Se você não conseguir assistir aí porque está travando demais, depois assiste ali, ó, a aula gravada, tá? Para você justamente não ter nenhum tipo de prejuízo com relação à transmissão. Tranquilo? Mas está travando sim, tá? Gente, então, ó, vamos lá, ó. Falei justamente da CF 88, ó. Lembra disso aqui, ó. Lembra desse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é um ponto importante, ó. A Constituição Federal de 88 inovou ao elevar o município à condição de ente federado. Tranquilo? Então eu tenho realmente essa inovação aí por parte da CF 88. A Constituição de 88 inovou ao elevar o município à condição de ente federado. E aí o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que isso aqui, ó, que no fundo, ó, o município é uma entidade política administrativa de 3º grau, tá? 1º grau você vai ter justamente, né, a União, 2º grau os estados e o Distrito Federal e 3º grau justamente os municípios, beleza? Gente, eu vou encerrar por aqui, tá? Eu vou deixar para amanhã, tá muito instável aqui, né? O gráfico meu aqui da transmissão, ele tá bastante instável, mostrando que a conexão não é das melhores, ou pelo menos, né, tá instável demais, beleza? E aí, amanhã de manhã eu volto, tá? Amanhã de manhã eu volto com mais aula aí para a gente finalizar essa parte aí de TGE, né, de Teoria Geral do Estado. Estão faltando tão somente 2 aulas, mas realmente não vai dar para continuar aqui. Já percebi claramente que a internet está falando, ó, hoje não, tá? Amanhã a gente continua aí com mais conteúdo, com mais TGE, beleza? Vou fazer o upload, tá? Vou fazer o upload dessa aula gravada aqui, ó, lá em vídeos. Vai lá no canal da editora, vai estar lá em vídeos para você assistir. Mas enfim, né? Se alguém conseguir aí assistir pelo próprio link da transmissão, show de bola, tá? Gente, um abraço, ó, um abraço para Tânia Oliveira, Bruna Gil, Coisinhas da Nina, né? A Ana Sidox, eu sempre erro o seu sobrenome, Ana, mas enfim, tá? A Ana presente aqui, ó, a Tânia, né? Oliveira Paula aqui presente também, o William Santos, tá? Gente, Ministério Público, eu vou transmitir todo o conteúdo necessário do Ministério Público aí também, tá? Beleza? Deixa eu encerrar antes que a conexão caia de vez. Valeu demais, obrigado e tchau, tchau.